Muito bem, então esse screencast ele é um complemento para o curso de Laravel, curso básico que terminou neste sábado, dia 6 de agosto de 2016, e ele falará sobre cache. Qual que é a importância do cache? Nossa aplicação ela está conectada a um banco de dados MySQL, no qual se faz a persistência dos dados informados pelo usuário. Acontece que o banco de dados, o MySQL é um banco de dados relacional, então você pode buscar informações que estão distribuídas em diversas tabelas e para isso nós utilizamos joins. Então uma única query ela pode buscar informações em diversas tabelas para apresentar uma massa de dados final ao usuário. Acontece que estas operações elas podem ser muito custosas em termos de processamento na máquina e quantidade de tempo necessária para que as informações sejam encontradas e retornadas ao usuário. Então é bom que a gente tenha uma camada que fica entre o banco de dados e o browser, que permita armazenar o resultado final já compilado para devolver isso para o usuário. E essa camada é o cache. E como tudo no Laravel, o cache ele já vem pré-configurado, basta só a gente determinar que quer utilizar, dizer qual é o mecanismo de cache que será utilizado, e aí o Laravel ele já faz tudo automaticamente para a gente. Claro, não é mágica, a gente precisa configurar e a gente precisa mudar um pouquinho o nosso script. E este screencast ele vai mostrar exatamente isso para você. Então eu vou iniciar instalando um pacote que é necessário para se trabalhar com Redis, que é um banco de dados do tipo NoSQL, que é voltado a documentos, e ele é muito utilizado para cache, porque ele é muito rápido. Então, a primeira exigência é que você tenha o Redis instalado na sua máquina. Se você for na página do Redis, você tem instruções de instalação para todos os sistemas operacionais. No meu caso, eu tenho o Redis Server instalado no meu Mac, que é onde eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento. Tá legal? E aí, para saber se ele realmente está instalado, você chama o Redis CLI de client, passa o ping e ele tem que responder pong. Legal? Isso significa que ele está instalado. Já no lado do Laravel, nós precisamos instalar com Composer Require o pacote predis, que se instala assim. Então eu vou deixar instalando e vou, no meu Sublime Text, chamar o .env para que eu possa instruir o Laravel para fazer o cache, ao invés de file, que é no sistema de arquivos da máquina, e aí essa é a configuração padrão, tanto o sessions como o cache eles ficam armazenados no sistema de arquivo, tá? E isso serve para desenvolvimento, mas quando você fizer o deploy em produção já não serve, porque essas operações de input e output no disco elas são muito custosas, tá? Mesmo que você tenha um SSD, ainda assim não é recomendado, você precisa de algo especializado. Então, para isso, eu vou mudar para Redis e com a configuração padrão que o Laravel já manda para você durante a instalação, você está pronto para começar. É óbvio que quando você publicar a sua aplicação no servidor final, em produção, você precisa configurar o Redis Server com uma senha e informá-la aqui para que você aumente a segurança. Então, vamos ver se o predis já foi instalado. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho. Quando a instalação for terminada, eu volto a falar. Muito bem. Então, ele está instalado. E a única forma que eu tenho, ou pelo menos que eu consigo pensar neste momento, de saber se está funcionando é fazer a implementação do cache. Então, aonde que isso será feito? Na estrutura do nosso projeto, toda a comunicação com o banco de dados é feita aqui no User Repository. Tanto é que eu tenho o meu model aqui. Se eu trouxer o User Controller, veja que eu nem estou importando o model no controller, porque toda a comunicação com o banco de dados é feita através do repositório. Então, é aqui que eu tenho que fazer a minha alteração.
E aí eu darei atenção a este método paginated, que é quem está provendo os dados para esta lista que já conhecemos bem, tá ok? Então é a minha lista de usuários paginadas. Aqui embaixo eu tenho Laravel Debug Bar, para que eu possa inspecionar as queries que são executadas a cada vez que eu navego nessa lista. Então perceba que eu tenho 4 queries sendo executadas. A primeira é só para determinar o usuário que está logado, mas as outras 3, elas dizem respeito a esta ação de listar usuários, tá? Então, especialmente a terceira e a quarta, ela traz 10 usuários a partir do 10º registro, porque eu estou na página 2. Ela traz 10 usuários a partir do registro, do 20º registro, tá? Então, de 21 a 30, tá? Esqueça esses IDs aqui, porque eu já deletei alguns, tá? E aqui ele traz as vendas associadas aos usuários. Então, pense, são 2 queries muito simples. Você vê aqui, pelo tempo de execução, a primeira levou 640 microsegundos e a segunda 1.97 milissegundos. É muito rápido, tá? Mas imagine um cenário com queries complexas, quando relatórios são gerados e quando tem muitos usuários pedindo estas mesmas queries, tá? Isso é um cenário muito comum no desenvolvimento web. Então vamos melhorar, tá? Eu quero que o resultado final seja devolvido para o usuário, ou seja, a massa de dados que essas queries já retornaram uma vez, mas que venha do cache e nenhuma consulta adicional seja feita no MySQL. Então, voltando ao repositório, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o cache. Pronto, só isso já me habilita a utilizar os métodos de cache. Legal. Então, a primeira coisa que eu quero pensar é na quantidade de tempo em minutos que este cache ficará ativo. Então, eu quero guardar qualquer coisa que venha desta query aqui por 60 minutos, tá? Minutos. Então, se eu quisesse por um dia inteiro, era só fazer assim, tá? Se eu quiser por uma semana, é só fazer assim, tá? Simples. Fica mais fácil da gente ler isso daqui e sacar que são 60 minutos vezes 24 horas vezes 7 dias. Então eu vou deixar simplesmente 60 minutos e aí eu vou começar a modificar. Então, ao invés de eu retornar o que vem do MySQL, eu vou retornar cache, remember, e aí eu vou passar o quê? Um nome. Então, na verdade, é uma chave que é como se fosse o identificador daquele item no cache. Então eu vou criar aqui uma chave que eu vou chamar de user underscore alguma coisa. Esse alguma coisa vem em seguida, eu só estou me adiantando aos próximos passos da aula. Então eu vou passar aqui key expiration, tá? E aí, se essa chave não for localizada no cache, então execute este callback. E aí o callback fará a consulta no banco de dados, retorna o resultado disso daqui e salva o resultado no cache por 60 minutos, identificado pela chave user underscore. Vamos ver se isso funciona? Voltando aqui, eu vou até a página 1. Muito bem, temos um erro ali. O que acontece? Este método callback, tudo que eu tenho aqui dentro precisa estar no escopo desse callback, tá? O closure no JavaScript ele não tem acesso ao escopo externo. Então o que eu preciso? Explicitamente dizer, ou passar, na verdade, como costumamos dizer, a variável externa que eu gostaria, tá, de utilizar aqui dentro. Simples assim. E agora ele vai funcionar. Muito bem, voltou a funcionar. Então, é a primeira vez que eu acesso depois de ter implementado o cache e eu tenho lá as 4 queries. Porém, se eu atualizar a página, agora eu tenho o mesmo resultado, porém apenas uma consulta foi feita ao MySQL, que é exatamente a consulta do usuário logado, tá? A outra consulta ela está vindo do Redis e aí com certeza esse resultado é muito mais rápido. Eu não tenho como mensurar agora porque eu estou trabalhando local.
Mas você certamente, se implementar numa situação real, você vai ver o aumento de performance, tá? A rapidez com que esses resultados são retornados. Muito bem. Então agora eu vou continuar navegando para ver se não quebrou a execução do que eu tenho, do que eu ofereço ao meu usuário. Então eu vou lá para a página 2, mas perceba que ele continua trazendo os resultados da página 1. Por que isso? Porque o que manda aqui no cache é o identificador key. Então, ele está vendo que essa chave existe. Então, ele está retornando os resultados daquela chave. Eu preciso ficar montando o cache conforme eu navego na paginação. Para isso, basta eu passar a página atual para o meu método paginated. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de current page. Se não for passado nada, current page é 1. E aí eu vou concatenar aqui. Beleza. Eu preparei o meu método paginated que vive no repositório, mas eu preciso agora fazer o mesmo aqui, aonde eu utilizo o método do repositório. Então eu vou passar agora a quantidade de páginas e aí eu vou dizer que vou passar também current page. E aí eu preciso, na verdade, pegar esta current page. Como é que eu faço? Eu vou utilizar request get page. Estou dando um dump and die só para a gente identificar que eu estou recebendo isso. Da onde? Perceba a página atual sendo passada como uma query string. Quando eu atualizar, lá no controller, onde eu coloquei o meu DD, eu tenho acesso a esta página. Tá? Tendo acesso a esta página, eu posso dizer que current page é igual, e aí eu passo para o repositório. Lá no repositório, eu vou dar um DD, agora no repositório, e vou concatenar com current page, só para a gente identificar que está chegando agora no repositório a página 3. E aí, eu posso dar um DD na chave user página 3, user página 2, tá? E isso vai criar itens independentes no cache. Legal? E aí, se eu não passar nada, user não tem nada, deixa eu ver. Se não tem nada, se eu não passar nada... Bom, podemos manter assim, tá? E aí, agora, com as chaves independentes, perceba que quando eu acessar a página 2, ele acessa a 2, faz a consulta no banco de dados, mas quando eu atualizo, ele já não faz, ele traz do cache, tá? 1, vamos ver se 2 ele traz do cache, sim. Voltando à página 1, cache, página 6, MySQL, página 2, cache, página 6, cache, tá? Página 8, e aí a aplicação já está preparada para servir uma quantidade muito maior de usuários, caso você não esteja utilizando o cache. E como tudo no Laravel, é tudo muito simples, tá? E é isso que eu tinha para falar sobre o cache. Obviamente que isso é uma introdução. Se você quiser saber o que mais você tem à disposição, você pode vir aqui na documentação do Laravel. Podemos puxar por cache. Muito bem. E aí você tem toda a documentação do que pode ser feito aqui. Tá legal? E aí, se você quiser limpar o cache, isso é muito importante saber como se faz. Você vem no Redis Clean, ele te dá... Você entra no servidor para trabalhar com linha de comando e você dá só um flush db. Muito bem. Exit. E aí agora eu acho que eu perdi inclusive o meu usuário logado, a minha sessão. Então, na verdade, ele não perdeu, e isso é até muito estranho, porque a minha session também está sendo gerenciada pelo Redis. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos me logar de volta. Muito bem.
Farei de novo flush. Vou atualizar. É estranho, tá? Eu preciso investigar isso daí, faz de conta que isso não aconteceu. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre Cash, e com isso eu encerro a minha participação neste filme, ou melhor, no curso básico de Laravel. Eu tenho certeza que você gostou. Pelo menos todos os alunos que vieram falar alguma coisa sobre o curso gostaram bastante. E é isso aí, não perca no começo de setembro o curso de Laravel com banco de dados, tudo o que você precisa saber para tirar o máximo de proveito da comunicação com bancos de dados através das ferramentas oferecidas pelo Laravel. Obrigado por ter assistido e até o próximo Screencast do Vedovelli.